Eu sou a mãe que não quer precisar deixar o filho chorando e sair, seja na escolinha ou em qualquer outro ambiente que ele vá ficar por um determinado tempo. E neste vídeo eu quero falar o que a gente pode fazer, como nós podemos lidar para tentar prevenir e, se caso aconteça, minimizar isso. Então, vem comigo que eu vejo que esse tema é super pertinente nesse momento em que muitas crianças estão iniciando a adaptação escolar e que eu sei o quanto que isso mexe tanto com elas quanto com a família. Vou começar trazendo um relato pessoal meu, porque o Pedro ainda não vai na escola, mas eu já venho tendo esse cuidado de acostumar ele com esse tipo de rotina, desde já pensando inclusive nisso como um caminho de prevenção, para que quando ele for para a escola ele já esteja mais preparado. Então, aqui onde que a gente mora, tem um lugar muito legal que se chama o Quintal da Gi. E é um lugar com muitos brinquedos em que várias crianças frequentam e eu levo o Pedro para passar pelo menos uma hora na semana lá. Então eu deixo ele lá brincando com ela e com as outras crianças e vou resolver algumas coisas pessoais minhas. O que que acontece? Desde que ele começou a ir lá no ano passado, quando ele tinha 1 ano e mais ou menos 6 meses, eu fui fazendo uma adaptação progressiva nele. Então, nas primeiras vezes eu fiquei junto, depois eu pedi para outras pessoas ficarem junto com ele, tipo o Gabriel, a babá dele. E quando eu vi que ele já estava bem habituado com o ambiente, eu comecei a conversar com ele que eu iria ficar um tempo, depois eu iria sair um pouco, e assim foi até ele ficar totalmente sozinho, e eu não tive nenhum problema nessa adaptação inicial. Ele ficou super bem, ele adorava. Porém, semana passada, pela primeira vez, eu cheguei com ele lá e ele não quis ficar. Ele começou a resistir, ele começou a chorar quando eu falava que ia sair. E eu então recuei, pedi para ele o que estava acontecendo. Ele só falava que tinha medo. Consequentemente, então, naquele dia a gente voltou para casa. Ele não ficou o horário lá que ele costumava ficar sozinho. Essa semana eu tentei novamente, na terça-feira, levar ele e durante meia hora foi a mesma coisa. Ele não queria ficar, não queria ficar, e eu fui tentando conversar com ele muitas vezes durante esse período de tempo para convencer ele a ficar, para mostrar que era um lugar seguro, que ele já conhecia, que eram as mesmas pessoas. Mas chegou uma hora que eu vi que essa minha fala, que no fundo eu também estava ansiosa, porque eu queria fazer ele enfrentar, estava mais atrapalhando ele do que realmente ajudando. Que no fundo ele precisava de um tempo para realmente resgatar, encontrar a segurança novamente no ambiente, que é muito comum nessa faixa etária que o Pedro está de 2 anos, em que eles vão começar a ter alguns medos. Tem semanas que eles têm medo de uma coisa, na outra semana têm medo de outra, porque eles vão tendo cada vez mais uma dimensão da vida. Então é muito esperado que esses medos surjam. E naquela semana, tanto na semana passada quanto nessa, ele estava demonstrando um medo maior dessa questão de ficar sem a minha presença. Então, eu deixei ele quieto ali no ambiente, fiquei sentada, mais observando do que intervindo, deixando realmente ele ver como ele se sentia e buscar dentro dele algumas estratégias de enfrentamento. E logo ele começou a ficar confortável e foi brincar. Então, nesse momento eu peguei e saí um pouco, até para dar para ele essa evidência novamente de que ele é capaz de ficar ali por um tempo sozinho, entre aspas, porque sempre tem alguém, um adulto cuidando e outras crianças, mas que ele era capaz. E logo que eu retornei, ele me falou que ele não queria ir embora, que ele queria continuar ali, porque ele já estava muito feliz, brincando, muito leve. Então, eu vi o quanto que foi importante esse enfrentamento. No final de semana, que estava assim, no final de semana no meio disso, né, entre sexta e essa semana, eu também levei ele um tempo na casa dos meus pais e deixei ele lá enquanto fui caminhar, que é uma coisa que ele também não é acostumado ainda a ficar na casa dos avós sem a nossa presença. Então, ele num primeiro momento resistiu, já que ele já estava nessa questão de mais medos, de querer a minha presença mais frequentemente, mas a gente foi conversando, foi mostrando para ele que era seguro, que estava tudo bem. E daqui a pouco ele ficou confortavelmente, não perguntou mais por mim e tudo correu bem. Então, eu vejo que é uma fase muito importante da gente ter esse cuidado de ir incentivando a criança a esses pequenos enfrentamentos e entender que eles são ótimas preparações
para quando a criança vai frequentar de forma regular a escolinha. Então, quando a gente prepara a criança nessas questões, ela tende a aceitar melhor uma adaptação escolar. O que não quer dizer que a criança não vai, num primeiro momento, sentir medo, resistir, que não é um ambiente e um enfrentamento desafiador para ela. Então, uma outra estratégia que eu vejo que eu sei que nem todas as realidades permitem, mas se a gente conseguir ir aos poucos, gradualmente, levando a criança um período menor, explicando para ela sobre a importância de ela ir ali, brincar naquele ambiente, as coisas boas que ela vai poder fazer ali, e ao mesmo tempo respeitando o tempo dela para ir se inteirando e adquirindo essa confiança sem essa pressão de que eu tenho que chegar nesse ambiente que eu nunca fui na minha vida e já me sentir bem, e já ficar muito tempo nele e não chorar, enfim, porque isso é muito pesado para uma criança. Então, quanto mais a gente consegue ter essa paciência gradualmente, fazendo essa dessensibilização com a criança, certamente é um caminho que tende a dar muito mais certo. Eu, inclusive, vejo que, se possível, a gente agora até falando no que é mais favorável emocionalmente para nós, enquanto adultos, conduzirmos a situação. Que a gente tente, vamos pensar, na primeira semana de adaptação escolar dos filhos, pegar folga no trabalho naquele período, ou mesmo férias, mas ter um tempo maior para levar eles e ficar junto o tempo que for necessário. Porque se a gente vai lá sabendo que em 15 minutos a gente precisa ir para o nosso trabalho, que a gente tem um compromisso logo na sequência, nós já vamos com muita ansiedade, querendo que a criança reaja bem àquela situação muito rapidamente, e às vezes essa pressão ela é muito mais desfavorável para a criança, é mais uma variável que vai interferir negativamente ali naquela situação. Então, ter tempo e poder dar o tempo que a criança precisa, eu vejo que faz muita diferença nesse processo para todos os envolvidos. Tá bom? Espero que ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.